E aí pessoal, bem-vindos de volta. Hoje nós vamos continuar o treinamento de Selenium falando sobre o PageObjects. No vídeo anterior, eu vou colocar um link aqui se você não pegou. Nós falamos a respeito do Selenium, a parte básica dele, como navegar até uma página, como obter um elemento, como ler o texto de um elemento, clicar em botões, preencher campos de texto, enfim, tudo que a gente precisa para poder interagir com uma página e eventualmente fazer um teste ou uma automação. Aqui nós vamos já entrar na parte mais de engenharia dos testes, né, ou da nossa interação com a página, falando sobre um padrão de projeto que é o PageObject. Se você me conhece, já acompanha o canal, lembra de deixar aquele like no vídeo, tá? E se você não conhece, se você curtir o vídeo aí até o final, lembra de depois se inscrever para a gente continuar em contato, você continuar tendo os updates, tá? Aí estão meus contatos na página. E também lembrar que tem a comunidade do Discord para você poder acessar também e conversar com a galera lá, tá bom? Então, PageObjects. Basicamente, PageObjects é um padrão que ajuda a gente a organizar e reusar código, tá? Então, em vez de a gente escrever o teste diretamente usando o Selenium, né, usando lá as funções do Selenium, a ideia vai ser que a gente vai criar um objeto chamado PageObject e que ele vai representar a página para o nosso teste. Com essa representação, a gente vai poder fazer com que todo o acesso aos elementos da página sejam delegados para o Selenium dentro do PageObject e o nosso teste não vai ter mais código de Selenium nele, vai ter código do PageObject e vocês vão ver que vai deixar muito mais limpa a página, muito mais simples a interação. Além de permitir que eu use o mesmo comportamento em vários testes de maneira unificada, sem precisar repetir, reescrever o código a todo momento. Os testes então vão interagir com os PageObjects e os PageObjects vão manipular o navegador. E uma coisa importante é que os PageObjects não devem conter código de teste. O PageObject apenas representa a página, ele apenas permite a gente acessar o conteúdo da página, permite a gente clicar em botões, preencher campos, obter informações, mas não testa, ele não diz se aquilo está correto ou se está errado. O dever de fazer isso é do nosso código de teste. Então, o teste é que contém todos os critérios e todo o código para validar se uma página está correta ou não. Esse aqui é um desenho mostrando para a gente basicamente a diferença de um teste com PageObject e sem PageObject. Aqui à nossa esquerda, um teste sem PageObject, a gente escreve o teste e o teste acessa diretamente os elementos da página via WebDriver. Já quando a gente coloca o PageObject, os nossos testes acessam o PageObject. Vamos supor que essa aqui seja uma tela de login. Nessa tela de login eu posso ter dois testes referentes a login, só que tendo o PageObject eu vou ter centralizado todas as ações de acesso ao campo de usuário, campo de senha, botão de submeter a página e os nossos testes acessam diretamente esses botões através do PageObject e ele faz uns find elements no Selenium, tá? Isso já vai ficar bem claro para a gente agora no nosso código. Então vamos lá para o código. Antes de ir para o código, deixa eu mostrar isso para vocês. Aqui na página do próprio Selenium, tá? Vocês vão ver que a gente tem aqui as práticas de teste e aqui ele tem as práticas encorajadas. Ele tem também as práticas que ele não encoraja a fazer, mas dentro aqui das práticas encorajadas, a primeira é o modelo de PageObjects, tá? E o que ele vai praticamente repetir o que eu falei, só que dando mais detalhes, tá? É bem legal dar uma lida nessa documentação para vocês poderem entender a ideia, poderem ter uma referência, né, um pouco mais profunda do que eu estou falando aqui agora, mas eles próprios já recomendam isso e realmente faz diferença, tá? O Selenium, por sua vez, ele referencia a página do Martin Fowler, que é essa aqui, que fala exatamente também sobre o uso de PageObjects e como deve ser usado, como que a gente, em que situações deve ser usado, dando mais detalhes ainda, tá? Então, essas são as duas referências, eu vou deixar os links na descrição do vídeo, se vocês quiserem também acompanhar. E agora sim, com isso fora do caminho, vamos falar sobre os testes em si. Vamos começar a fazer alguns testes.
Pessoal, aqui vocês estão vendo, já estou dando um spoiler para vocês, em breve vamos ter a minha página com os cursos de programação, tá? Que eu vou estar dando aula para vocês, então fiquem ligados, em breve eu vou poder estar colocando essa página para valer, isso aqui é claro está só um protótipo ainda, mas em breve vocês vão ver essa página aqui no ar e eu vou divulgar para vocês alguns cursos que eu pretendo dar, programação em C, Python, Lua, o próprio Selenium, né? Vou publicar sim um cursinho de Selenium, tá? Em que a gente vai poder conversar, interagir, tá? Então fiquem ligados que em breve vai ter. Mas por enquanto eu vou usar essa página para a gente poder usar nossos page objects e ver como é que funciona isso no Selenium, tá? Para vocês entenderem, deixa eu abrir aqui, eu estava com o debugger aberto, mas vou religar ele. Vou inspecionar aqui, e aqui esse cursos, o primeiro teste que a gente vai ver, eu já vou chavear para o código, eu quero que esse título aqui da página tem que ser cursos, tá? Ele vai estar dentro de um H1. Quando eu vier aqui no código, a gente vai ver aqui no teste, o primeiro teste, tá? Eu estou declarando o meu host aqui, né? Que é o meu... deixa eu vir aqui. Então, o meu host aqui, o meu localhost 8001, que é onde eu estou rodando. Eu estou acessando essa URL aqui o meu teste está definido nesta função, e a primeira coisa que eu faço aqui é realmente definir o WebDriver, tá usando Chrome, eu vou estar usando Chrome no exemplo. Então eu instancio o meu WebDriver e vou navegar até a página. Aqui eu vou pegar o host, que é essa string que eu acabei de mostrar, e vou concatenar o caminho até a minha lista, né? Até a minha página, que é courses list. Você vê aqui, ó, courses list aqui na minha barra de navegação, tá? Então eu vou navegar até essa página com o driver, tá? Coisa que a gente já fez lá no primeiro vídeo. Vou localizar o elemento, que é o H1. Para mim eu quero o primeiro H1, é o único que tem na página. Isso vai me retornar o elemento de título. E aí eu vou verificar se o texto do título é o texto esperado, que no caso é cursos. Claro que esse cara vai dar certo, né? Vamos rodar aqui esse código. Aqui é esse course list raw, porque ele ainda está no esquema antigo. Então ele abriu a página, fez o teste, você vê que ele vai printar aqui, se isso aqui for verdadeiro, ele printou verdadeiro, então está funcionando, tá? Eu consigo, só para vocês, para a gente ter uma base de comparação, eu consigo pegar meu título e verificar que ele está ok. Só que o que acontece? Agora eu quero migrar isso aqui para PageObject, tá? Então vamos criar um PageObject para esse cara. Então eu criei aqui um arquivo chamado course, onde vai ter meu PageObject do curso, né? No caso da minha lista de curso, poderia ter também o PageObject do curso. Aqui depois tem um course element, eu vou mostrar um spoilerzinho, mas tudo que é referente a curso vai estar aqui dentro desse arquivo. Deixa eu mostrar só para vocês aqui também que eu tenho um arquivo de páginas, né, que seria onde eu vou colocar meus page objects. Eu estou aqui com o meu teste aqui e eu tenho no mesmo... Vou só mostrar um ls aqui para vocês verem. Então eu tenho aqui o teste que eu estou rodando, é esse aqui, test_raw.py, e aqui minha pasta pages, onde eu estou com os meus page objects. Tanto que eu dou aqui no teste, vou mostrar já o teste para vocês que eu estou fazendo. Eu vou dar... Deixa eu fechar isso aqui para não ocupar muito espaço. Né? Então, um import from pages.course, que é esse arquivo aqui. Eu vou importar tudo que está lá. Tá? Então, vamos lá, vamos ver o PageObject, como é que ele ficou. Então, basicamente, o que é esse cara? Eu estou criando uma classe, essa classe vai me retornar um objeto depois, que vai representar esta página aqui. Ele vai representar essa página para o meu teste. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso é receber o WebDriver para poder manipular os elementos da página. Então eu recebo o WebDriver aqui no init e salvo ele na página para poder usá-lo. E aí, o pessoal que já domina Python vai ver que isso aqui não é a melhor maneira de fazer, né? Tem um jeitinho mais legal, mas vamos por partes. Então vamos fazer aqui um getTitle, onde eu vou pegar o meu elemento de título e vou retornar o texto desse elemento aqui. Então o que eu estou fazendo aqui? É exatamente o mesmo que está aqui no meu teste original. Eu estou pegando o title element, find element by tag name h1,
E é exatamente o que está aqui, tá? Então eu estou até aqui só pegando o meu elemento do mesmo jeito que eu fazia antes e eu vou retornar o texto desse elemento, que tem que ser aquele cursos que eu coloquei lá. E com isso aqui, eu tenho o PageObject necessário para eu poder testar o título, pelo menos. Se eu vier aqui, vou deixar isso aqui por enquanto. Se eu vier aqui, agora no meu texto reescrito como PageObject, eu vou obter o meu driver, mesma coisa, tá? Meu teste, essa função aqui é o meu teste, eu vou obter o meu driver, instanciando ele normalmente. Do driver eu vou navegar até minha lista, tá? Dá para colocar essa navegação também dentro do PageObject, isso aí é uma questão de trabalhar, até o quanto fica dentro, o quanto fica fora, a gente pode trabalhar, mas isso aqui pode sim, a gente só tem que declarar a URL também dentro do PageObject. E aí eu vou instanciar o meu PageObject passando o driver para ele. E com isso eu vou obter uma página. Com essa página agora eu posso obter o título da página e comparar com o título esperado, tá? Então se a gente comparar aqui, eu tenho qual a diferença? Aqui eu estou fazendo find element by tag name h1 e aqui eu estou simplesmente, olha, me dá o título da página, tá? Num teste pequeno, talvez você não perceba muito o ganho que a gente está tendo, mas o simples fato de eu dizer página e me dar o título já é um ganho muito grande. Vou mostrar depois um exemplo um pouquinho maior para vocês, vocês vão perceber a diferença, tá? Então isso aqui tem que funcionar do mesmo jeito. Então se eu vier aqui agora e rodar o novo arquivo, ele também pipocou aqui a página e retornou verdadeiro, tá? Bom, eu falei que o pessoal de Python não ia curtir muito esse jeito que está fazendo. O jeito legal de fazer é através de propriedades, tá? Então aqui, ó, melhorias, usar propriedades em vez de get. Vamos fazer exatamente isso. Então vamos trocar isso aqui para usar properties. Então se você estiver usando Python, como a gente está aqui como é a proposta dessa sequência, vamos colocar aqui uma property. E aí o que esse property faz, o que esse decorator faz é fazer com que a função aqui embaixo possa ser acessada como um membro da classe, como um atributo da classe, tá? Neste caso eu não vou querer esse get aqui e o resto fica exatamente igual. A não ser que agora, lá no meu teste, eu tenho que voltar aqui, e em vez de page get title, eu coloco apenas page. Eu posso tirar essa chamada e colocar só title. Então agora meu page.title eu estou conferindo se é o que era, o que me dá uma sintaxe bem mais legal de usar, tá? Vamos testar. E continua funcionando, tá? Então, pessoal, se você vem de outra linguagem e está começando a usar Python, tenta entender como é que funciona a propriedade. Basicamente é isso aqui, tá? Eu defino um cara e aqui eu retorno o valor que eu gostaria que fosse representado por title, no meu caso, né, por título. No meu caso aqui eu obtenho através de uma chamada do findElement do WebDriver, mas pode ser qualquer coisa, tá? O que eu colocar aqui no return ele vai fazer, tá? Tem uma sintaxe também para fazer um setter, mas a gente, no caso aqui, não faz sentido, porque eu não quero escrever, né, num label, não faz sentido, no H1 no caso. Então tá, nós conseguimos fazer o primeiro exemplo. Então tem um PageObject, o PageObject definido aqui, e tem um teste usando PageObject, tá? Esse cara aqui. Agora vamos supor o seguinte, vamos querer colocar um novo teste aqui, e esse teste é um teste em que eu quero garantir, eu não vou olhar para exatamente na minha página o que tem aqui, tá? Qual a string que está escrita aqui, qual o texto que está contido aqui, mas eu quero garantir que a primeira letra seja maiúscula, tá? Mas, Eric, você vai me perguntar, eu definindo que cursos com maiúscula aqui já não é suficiente? Olha, esse aqui é o texto que eu quero agora, mas esse texto pode mudar. Só que imagina o seguinte,
eu de qualquer forma tenho uma regra que eu quero garantir que a primeira letra seja maiúscula. E vamos supor que eu decida, né, de repente, que eu vou colocar agora um título que seja, sei lá, novos cursos. Vamos supor que mudei a página e quero que seja assim. Quebrando a regra que a primeira letra seja maiúscula. Vamos supor que me cresceu muito, eu tenho vários testes, ou então mudei a estratégia que eu quero exibir a página e eu coloquei novos cursos aqui como se fosse... Mas, no momento que eu for rodar os testes, o que vai acontecer? Isso aqui, tendo o novo teste de verificar se é a letra maiúscula, o teste de maiúscula vai quebrar. E aí eu tenho duas opções. Ou eu tiro o teste de maiúscula porque, não, agora eu quero que possa ser minúscula, ou então eu vou ver, não, eu defini um título que é inválido, né? No caso, não aqui no teste, né? Mas lá no código da página, onde apareceria aqui minúsculo, né? Então eu teria que verificar que não passou e tipo, beleza, ou é porque mudou e agora eu quero decidir que pode minúscula, ou então eu tenho que atualizar o meu caso de teste, que pode estar errado, eu posso ter errado, né, na hora da escrita do caso de teste. Então, por isso que vale a pena também ter o segundo teste. Vamos fazer isso agora, tá? Então, eu vou colocar aqui um teste, e aqui eu não posso ter o mesmo nome, eu tenho que colocar test title begins uppercase, que é maiúscula no caso, tá? Começa com maiúscula. Aqui no início eu vou fazer tudo igual, vou obter a lista, vou obter a página. A diferença agora é que o meu title, tá? Eu quero que ponto... Quero que o meu title ponto... eu quero pegar a primeira sílaba do title. Então o title 0, tá? É igual, aí eu posso fazer o seguinte, só para garantir, title 0 ponto upper. Vamos ver se isso aqui vai rolar. Confesso que eu esqueci qual é a função de uppercase do Python. Se não for isso, vai dar uma explosão aqui e eu vou poder lembrar. Então, olha só. Tá, esse aqui não... Tem que incluir o teste aqui, né? Vamos colocar o teste aqui também. Então, ele fez o primeiro teste, continua passando. E o segundo teste também passou. Tá? Então tá certinho aqui. Por que isso aqui funciona? Eu pego a primeira letra, né, do título. Isso aqui, se ele for, vamos supor que seja minúscula, tá? É porque agora ele não vai estar... Eu teria que alterar o código da página, não estou com acesso a ele agora. Eu poderia alterar, mas, enfim. Eu teria que... Vamos supor que eu coloque aqui que seja lower, só para falhar, tá? Só para a gente garantir que ele falha em caso que seja diferente do que está lá na página. Então ele vai passar o primeiro teste, não mudei nada. Já o segundo agora, ele tem que falhar só porque ele é uma maiúscula, isso que eu queria mostrar. Então o primeiro, cara, a primeira letra do título é uma maiúscula, eu estou comparando com a minúscula aqui, e ele vai falhar, tá? Só para ver que o teste tem uma diferença. Então aqui eu vou colocar upper. E por que repara que eu simplesmente copiei, a única diferença está nessa linha aqui. A única diferença está nessa linha. Se eu viesse fazer aqui nesse cara aqui, né, nesse teste com raw, eu teria que fazer o quê? Eu teria que fazer aqui, fazer um novo find element, aqui, e aqui colocar o código. E aqui colocar o código que está aqui. Então, eu estou aqui repetindo mais... não page, né? Eu tenho que pegar o title element. Vou pegar aqui. Title element.text. Aqui também. Tá? Então, eu estou repetindo menos código nesta versão, porque eu estou simplesmente obtendo... Essa parte aqui não tem jeito, eu tenho que obter o PageObject primeiro. Embora
talvez pensando com um pouquinho mais esperto dê para fazer, né, diferente. É legal que os testes sejam realmente separados. Vocês vão me perguntar, Eric, por que não colocar aqui, né, um print aqui e outro logo embaixo? É interessante que os testes estejam separados para poder caracterizar que passou aqui e passou aqui, tá? Mas tirando as linhas que eu não consigo evitar, a única que eu coloquei foi realmente direto no teste, usando a minha página, tá? Enquanto que aqui eu tenho que reobter eu tenho que reusar o Find Elements mais uma vez. E aqui é que eu copiei, mas quando a gente estiver usando mais elementos, mais páginas, isso aqui começa a pesar, tá? Então, mais um exemplozinho aí, que a gente reutilizou o elemento. Vamos agora para um exemplo um pouquinho mais envolvido, né? Vamos pegar agora e dar uma verificada nesses cards aqui, tá? Nos cursos, que é um testezinho que eu escrevi aqui embaixo. Vamos voltar aqui no Raw e eu estou testando o formato do curso. Então, o que está acontecendo aqui? Deixa eu dar um drop aqui. Tá. O que eu estou fazendo aqui? Eu quero testar o formato de cada uma dessas sessões aqui que eu estou, né, colocando nos meus cursos. O que eu quero fazer? Um dos testes, deixa eu abrir isso aqui um pouquinho para vocês poderem ver melhor, mas um dos testes eu quero... A primeira coisa que a gente verifica é o seguinte, tá? Não é tão trivial eu entender, dando uma olhada rápida na página, do que se tratam os testes, tá? A gente vai ter que dar uma lida com calma para poder identificar do que se trata o teste, tá? Mas vamos lá. Primeira coisa que eu faço é instanciar o WebDriver, normal. Navego até a minha lista de cursos, beleza. E aí eu vou primeiro obter um elemento, vou mostrar para vocês esse course info. Estou pegando um elemento cuja classe, né, o class name, é o course info, tá? Que elemento é esse? Vamos navegar aqui em inspecionar. E se você vir aqui, eu tenho uma div com course info, tá? No caso, eu estou dando um find elements, tá? No plural. Significa que ele vai me retornar todos os elementos que tiverem essa classe, tá? Que no caso é esse aqui. Deixa eu fechar. Aqui ele está tudo dentro de um course description, tá? Que é um elemento pai. Mas aqui eu tenho outro course info. Aqui eu tenho outro course info e aqui eu vou ter mais um course info, tá? Então eu quero obter todos os meus course infos e eu vou iterar sobre eles usando esse for. Para cada um deles eu vou pegar o quê? Vou pegar o título, vou pegar as datas e vou pegar a descrição. O título eu pego olhando o elemento H3, repara que agora eu estou usando, né? Eu estou iterando aqui sobre todos os elementos. Para cada elemento, course element, eu estou pegando aqui o course element e fazendo find element dentro dele, não no meu driver, tá? Porque eu já restringi minha busca, então eu vou usar a busca mais restrita para poder ser mais direto ir direto no ponto, né? Então eu vou usar um find element e usar o H3. Se você for verificar aqui, vamos voltar na página. Esse elemento aqui, ele é um H3, tá? E só quero garantir o quê? Que o tamanho é maior que 0, ou seja, que tem alguma coisa lá. Esse é o meu teste, só quero garantir que tem algo lá, tá? Então, eu vou perguntar se existe o título, no caso o tamanho tem que ser maior que 0. Aqui, se você reparou no highlight, aqui vai ser a mesma coisa, tá? Então eu vou verificar que a descrição, eu vou obter esse cara aqui, com esse XPath, tá? Se a gente for aqui, só para vocês entenderem, quando a gente vem aqui na descrição, vamos inspecionar. Então ele é um div que tem uma classe description e dentro dele tem um elemento span. Então é um div que tem uma classe description e dentro dele tem um elemento span e desse span eu pego o text. Tá? Essa é a minha descrição. Então eu pego o text e esse texto é a descrição do curso e eu verifico se ele está maior que 0. Tá? O que faltou foi o que é o teste mais complicadinho das datas. No caso das datas, o que eu estou fazendo eu estou pegando essa regular expression aqui, grandinha, e estou verificando se está no formato correto. No caso, é exatamente esse formato aqui, né? 2 dígitos, 3 letras a primeira maiúscula, barra 4 dígitos,
aí tem espaço, A espaço, e depois repete tudo aqui. É a mesma coisa que está aqui, essa regular expression. Dá 2 dígitos, barra, maiúscula com 2 minúsculas. Ops, estou fazendo bobagem aqui. Uma maiúscula com 2 minúsculas, barra novamente, 4 dígitos, espaço A, espaço, e aqui eu estou simplesmente repetindo o que está aqui na frente. Tá? Até o highlight mostra isso para gente. Vou fazer isso sobre as datas. As datas eu pego o elemento cuja classe é dates e eu pego o span, que nem aqui era a classe description, aqui é a classe dates, eu pego o span, pego o texto para verificar. E com isso eu verifico se a data está no formato correto. A minha expectativa é que isso tudo passe, tá? Que esses testes passem, porque eu fiz pensando exatamente no formato que já está lá. Mas vamos rodar. Então agora eu preciso, antes de rodar, eu preciso vir aqui e dar habilitar esse cara, tá? E vamos rodar. Ah não, pera, eu rodei o outro. Antes dele terminar de rodar. Pronto, terminou. Eu vou até comentar esse cara aqui que a gente não precisa dele. Vou comentar os dois, porque já já a gente vai executar ele também, o outro aqui. Mas vamos comentar aqui o title, só para a gente ir mais rápido. E eu vou executar o raw, que é este aqui. Tá. Então, ó, existe título? Existe. Formato correto, true. Todo mundo passou, né? True, true. Você vai reparar que está tudo verdadeiro. Então, todos passaram. O propósito aqui também é só mostrar mesmo o PageObject, que é o que a gente vai ver agora. Neste caso, eu vou mostrar para vocês agora a diferença. Antes de mostrar o PageObject, eu vou te mostrar como é que ficou o novo teste. Vamos para cá. Então, o novo teste que está aqui ficou desse jeito. Você vai reparar que é muito mais simples, tá? Vamos ver a diferença aqui. Aqui no início, mesma coisa, né? Eu instancio o PageObject, preciso obter o driver, instancio o PageObject passando o driver aqui, que a gente já se acostumou a ver, e obtenho a minha página. Agora muda tudo. Porque dentro da minha página, eu vou obter o Course Elements. Repara que eu não estou dando um find aqui. Então já estou obtendo os elementos diretamente. Para cada elemento eu vou iterar sobre eles, né? Vou fazendo um for aqui, iterando sobre os elementos. Então cada um deles vai ter esse Course Element aqui. Esse elemento aqui é um elemento do Selenium, mas agora eu estou encapsulando ele num PageObject. É um componente da página, mas que obedece a mesma premissa do PageObject. Só que em vez de passar aqui o driver, eu estou passando o elemento. E eu vou obter um elemento do curso. E aí, com esse elemento, o que eu vou verificar? Se o título, olha só que legal, se o meu elemento .title é maior que 0, se agora eu criei uma função auxiliar para verificar se a minha data é correta. Então, olha, a data está no formato correto. Então, eu verifico com esta função aqui embaixo, que basicamente pega a minha string de data que eu obtenho lá do PageObject. Olha só, vamos seguir aqui o caminho. Eu pego o elemento tem um atributo chamado dates, e esse dates é o que eu estou passando para esta função aqui, esse datestr. E esse datestr eu verifico ele como regex contra essa regular expression, que é exatamente a mesma que está lá no outro teste. Então, esse cara passando, né, se o meu regex aqui não for none, quer dizer que passou, a data é válida, e aí eu estou fazendo, o meu teste está valendo. Tá? E aqui, mesma coisa, eu verifico o tamanho da minha description. Ler isto aqui é bem mais tranquilo do que ler isto aqui. Tá? Eu estou aqui misturando a lógica de obter elementos da página, manipular a página com a lógica de teste que vem logo em seguida. E aqui é muito mais descritivo. Aqui é muito mais direto ao ponto e muito mais fácil de ler. Tá? Se você pensar diferente, depois você comenta, coloca aí nos comentários o que você achou. Me diz aí como é que você está sentindo essa parte. Tá? Podemos colocar aqui o course format. É claro que você quer ver o PageObject, né? Vamos ver como é que ficou o PageObject para essa parte. Então aqui o meu course element, eu tenho um course element e tenho a parte de basicamente é isso mesmo. Vamos ver aqui, ó. Eu vou obter a página igual. Tá? Então a parte de obter a página é igual.
Só que agora eu tenho um page.courseElements. Deixa eu abrir aqui para vocês essa parte. Então aqui eu tenho isso aqui, ó. Tenho uma propriedade do mesmo jeito que o title é uma property, eu já coloquei uma property aqui, courseElements, e o que ele faz? Ele faz exatamente aquele find elements que a gente viu lá no início. Então esse find elements aqui é o que vai permitir a gente acessar os elementos do curso. Só que agora ele está encapsulado nessa property e eu consigo usar o .courseElements para fazer acesso a eles, o que já é bem legal. E aqui está uma outra classe, que é aquele courseElement que a gente viu aqui, ó. Tá? Esse courseElement é exatamente essa classe aqui. A gente recebe um elemento, eu salvo ele, e aqui dentro o que eu vou fazer? Ele em si vai ter algumas propriedades aqui dentro também que vai obter o que eu quero, que no caso vai ser a mesma coisa que eu já obtinha aqui, tá? Que é o title, né? O título, as datas e a descrição. Só que eu faço isso dentro dessas propriedades do PageObject. Com isso aqui já feito certinho, tá? Aqui eu só repetido, né? Eu não preciso, se você tiver qualquer questão aí, me coloca no comentário aí que a gente pode depois, de repente, fazer uma explicação extra, mas eu acho que está bem tranquilo. Vou colocar aqui as propriedades, e aí quando eu for acessar, eu acesso com o ponto aqui, ó, né? Ponto title, ponto dates e ponto description. Repara que aqui eu não tenho nenhum assert, né? Ou nenhuma comparação de igual a título de teste. Eu estou falando de asserts porque quando eu falar de PyTest para nos ajudar, vocês vão ver que o assert é uma ferramenta bem legal para a gente fazer testes, tá? Eu estou encaminhando a gente para isso com esse teste underline aqui, mas a gente chega lá, vou colocar uma ferramenta bem legal para a gente testar. E aqui a gente consegue colocar esses caras, tá? A gente consegue definir essas propriedades e usar desta forma aqui. Tá bom. Uma coisa legal ainda, tá? Que agora a gente vai se aventurar um pouco, porque eu não coloquei um código pronto aqui pra gente, mas se você acompanhou até aqui, eu acho que você vai gostar dessa parte, tá? A gente pode, por exemplo, a gente pode criar um base page para tirar código daqui e podemos criar um método goTo. Mas além disso, tem uma parte que é muito interessante, que é usar descritores para alguns tipos de acesso, tá? Vamos lá, vamos ver aqui se a gente consegue fazer alguma coisa interessante. Por exemplo, o que ajuda a gente a tirar um pouco de código aqui dessa página? É a gente definir uma classe basePage em que o meu construtor fica dentro dela e aí o meu PageObject concreto herda de basePage. Isso garante que eu consigo, para cada novo PageObject, eu posso usar a minha basePage como base para fazer. No caso, eu aqui estou passando elemento, né? Mas repara que a estrutura é exatamente igual. Exatamente igual. A diferença é que eu vou estar usando elemento em vez de driver. Eu poderia passar driver aqui e ele continuaria funcionando igual. Então, a rigor, eu também posso no courseElement passar base page aqui e me livrar desse cara. A diferença é que eu vou ter que usar driver aqui dentro. Eu não vou trocar só para deixar aqui como referência, para deixar explícito que é um elemento, tá? Mas por documentação. Mas não teria, eu poderia sim, né, trocar, desde que eu trocasse aqui por driver. Agora que eu tenho isso, o que eu posso fazer? Eu posso aqui dentro, olha que legal, eu posso começar a pensar um jeito de fazer com que as minhas páginas fiquem de tal forma que eu possa eliminar até essa navegação inicial aqui, ó. Tá? Eu posso colocar isso dentro da página. Como é que eu faço isso? Eu posso fazer aqui na minha classe base um def goTo self. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um self.driver.get e eu vou passar um self.url.
Mas, Eric, não existe esse self URL. A ideia aqui é que cada página precisa definir um argumento, né, uma propriedade, um atributo da classe em que eu defino qual é a URL que eu quero usar. Na prática, não poderia ficar desse jeito aqui que eu vou colocar, porque eu preciso definir o localhost, o endereço do host, dependendo de para onde eu quero apontar o teste. No meu caso é para localhost, mas eu poderia estar usando um servidor ou mais de um servidor de teste, ou até um ambiente de produção, se o meu objetivo não for testar, mas sim automatizar, tá? Mas eu vou dar só um exemplo aqui para vocês verem como é que isso aqui é possível, tá? Então eu vou pegar aqui esse endereço, posso definir aqui a URL e colocar aqui barra courses list, tá? Então com essa URL eu agora ganho o GoTo. Isso faz com que no meu teste eu possa vir aqui, em vez de dar o driver get, eu posso instanciar a página. Deixa eu comentar aqui. E aqui no meu page eu dou um ponto GoTo, sem nada, só assim, e ele tem que funcionar igual. Tá, vou fazer aqui também. E vamos ver se funciona. Deixa eu reabilitar o title aqui. Aqui também posso fazer o GoTo. E vamos ver se funciona. Então o primeiro já passou. Agora já passou o segundo também. Agora vamos para o terceiro. Também já passou, tá? Então olha que legal, eu consegui agregar um comportamento novo, criando uma superclasse e usando essa superclasse com um jeito de melhorar a maneira como eu vou obter, como eu vou escrever as minhas subclasses. Tá? Então, em vez de ter que escrever um método de navegação em cada uma, eu defini ele aqui e agora eu tenho uma sintaxe mais declarativa, em que eu só defino a URL da página e coloco aqui. É claro, essa parte aqui não está boa, tá? É legal trocar. Um jeito de melhorar isso, por exemplo, é passando aqui na base page, já que eu quero a URL, eu esperar essa URL, tá? A URL do host, né? No caso, host, pode ser que é host. E aqui eu posso dizer self.host igual a host, tá? Isso aqui eu não me planejei para fazer isso, então vamos torcer para dar certo. Então self.host, então aqui agora, ó, em vez de fazer assim, eu posso passar aqui um R. No caso eu não posso passar um R, mas vamos lá. Eu tenho que fazer isso aqui direitinho. Tira isso daqui, passa assim e vamos colocar aqui host, tá? A minha URL tem agora um parâmetro aqui e que eu preciso preenchê-lo. Então no meu GoTo, que está aqui, o que eu tenho que fazer? Em vez de pegar simplesmente self.url, eu vou pegar self.url.format e eu vou passar aqui o host igual ao meu self.host. Então a ideia é o quê? Eu vou usar essa string e vou substituir esse host pelo valor que tiver aqui, tá? E a herança vai me ajudar a lidar com isso. E aí eu elimino aquele problema de estar hard-coded no meu próprio, na minha própria página concreta, tá? Vamos ver se isso aqui funciona. Para isso aqui funcionar, eu preciso primeiro ir no meu teste aqui e na hora de definir a página eu também defino o host, que é esse cara aqui. Então eu vou passar aqui driver, vírgula, e o host. Então agora eu preciso passar mais um argumento. Então sempre que eu for instanciar eu preciso ser assim. Um jeito de evitar isso é criar uma factory, tá? Vocês podem criar uma fábrica de páginas. É um outro padrão de projeto interessante de saber. Mas não vou entrar em factory agora não. Vamos só aqui mesmo, tá?
Então tá, e vamos ver se isso aqui funciona. Dedos cruzados, vamos ver se vai funcionar. Tem problema de sintaxe. Aqui, falta fechar parênteses. Aqui também. E tá funcionando. Tá funcionando, bem legal. Agora o último teste. E todos passaram. A gente está conseguindo melhorar bastante a maneira de escrever o PageObject. Última dicasinha, então. Aqui, quando a gente definiu esse elemento, você repara o seguinte, vamos supor que a gente queira agora, você repara que para cada carinha desse eu tenho que fazer uma propriedade. Só que perceba que a propriedade de data e a propriedade de descrição, elas são praticamente a mesma coisa. A única coisa que muda é a maneira de localizar ela. Tá? Esse locator aqui muda. Mas, na verdade, é um find element com XPath e um texto. Na real, até esse aqui é a mesma coisa, porque se você considerar o par do localizador a mesma coisa, tá? Você vai obter sempre a mesma coisa. Existe um jeito da gente ainda melhorar isso aqui, que é o que o Python chama de descritores, tá? Vamos tentar. Já que a gente está se sentindo corajoso, vamos tentar fazer aqui então. Então, vamos criar uma classe que eu vou chamar de... vamos chamar aqui de quê? Vou chamar de PageElement. E esse PageElement eu quero que ele seja um descritor. Para ser descritor, eu preciso definir dois métodos, o get e o set. Tá? Então, vou fazer um def, get, assim. Ele precisa receber três coisas, o self, o objeto, e eu não vou entrar em detalhes de descritores, tá? Então essa parte aqui, se você quiser ver melhor a parte de descritores, quiser que eu faça um vídeo, deixa comentado aí, mas eu vou meio que passando, vou dar uma explicação mais alto nível aqui. E aqui eu vou dar um object type, esse é o protocolo que tem que ser seguido assim, padrão para none. E o que o PageElement vai fazer é pegar o meu objeto, vou retornar um return no meu object. Aqui o meu object é o meu elemento que está aqui, tá? É quem eu estou querendo estar trabalhando. Então, meu object.findElement. Perdão, o meu object não é o meu elemento, mas ele se refere ao objeto pai de onde esse cara vai estar. No caso, a minha página. Então, o meu object é a minha página. Então, eu posso passar um object.driver.findElement. E aí, eu vou usar uma coisa que eu ainda não defini, que é o self.locator. De onde vem esse locator? Vou colocar um asterisco aqui. Esse elemento vai vir daqui do init. Eu vou definir um inicializador para esse cara. E na hora que eu criar esse cara, eu vou passar aqui um locator. E aí meu self.locator igual a locator. Eu preciso definir também um set. O set é a mesma coisa, só que eu vou passar apenas o self, o objeto e o novo valor. Tá. E neste caso, porque eu não tenho como setar o valor, eu vou simplesmente fazer um raise not implemented. Isso aí. Como é que eu uso isso aqui? Bom, eu venho aqui, por exemplo, no meu... Eu não vou usar aqui porque aqui eu estou usando aquela sintaxe de elemento, tá? Mas vamos supor aqui,
Se bem que eu posso usar aqui sim, aqui é onde ficaria mais legal de usar. Tá, vamos fazer o seguinte, eu estou passando um locator, então aqui eu vou dizer que é um page element, só para a gente... Tá, só para vocês entenderem, normalmente eu teria que usar o driver, mas vamos supor que eu quero passar ele aqui, tá? Só para poder ficar adequado para usar aqui dentro do course element. Então aqui no course element eu vou aplicar o objeto.elen, que é esse cara aqui, e vou fazer tudo isso. Só que agora eu não preciso mais fazer dessa forma. Eu posso comentar esses caras todos. E posso declarar da seguinte forma. Eu posso vir aqui e dizer que o title é igual a um page element cujo locator é deixa eu passar aqui asterisk locator para ficar mais fácil entrar. Cujo locator é by tag name h3. Mesma coisa, o meu dates é igual a um page element em que o meu locator é by xpath, isso aqui. E só faltou, claro, o description, que tem esse xpath aqui. Ele não está enxergando essa classe aqui. Vamos dar uma melhorada nisso, acho que tem que passar para cima. Vamos ver se melhora. Parou de reclamar, pelo menos aqui no meu navegador. E se isso aqui tudo ficou certinho, eu agora tenho uma classe bem declarativa. Agora eu estou tentado a usar driver aqui, porque se eu usar driver aqui e declarar apenas como usando base page, eu vou... Vamos fazer isso. Agora eu tive um bom motivo para fazer isso. Então eu vou colocar aqui driver. Estou voltando atrás um pouquinho. Aqui também driver. Com isso eu também posso usar driver aqui. Quero dizer aqui, ó, onde eu ia colocar ele, posso usar driver, ele fica universal, posso usar em qualquer lugar. Só que agora eu tenho que usar driver aqui em todo mundo. Mas pra gente tanto faz, tá? Ele, como elemento, ele deveria continuar funcionando igual a só um nome. Mas olha só que legal. Agora, em vez de declarar as propriedades todas assim, eu tenho um jeito bem mais compacto de fazer usando descritores dessa forma. Vamos ver se eu fiz tudo certinho e se vai funcionar. Vamos testar aqui. Então, ó, tá funcionando. Tá? Então já rodou o primeiro teste. O legal é o terceiro teste, né? Na verdade, os dois primeiros não usam essa funcionalidade. Vamos ver agora o terceiro, a hora da verdade. Ih, parece que deu errado. E deu errado em algum lugar. Web element has no len. Onde está isso? Vamos ver se eu consigo debugar rápido aqui com vocês. Na linha 41 do meu teste aqui, linha 41. O que eu estou fazendo errado? Ah, faltou um detalhe. Aqui, ó, no get, eu estou retornando o elemento. Mas em todos eles eu quero ponto text. Faltou esse ponto text aqui no final. É só isso que está errado. Vamos ver se eu conseguir acertar agora. Deixa eu comentar os outros testes aqui, para não demorar muito. Tá, vamos lá. E funcionou. Então, essa sintaxe de descritores é bem legal. Se você estiver interessado, procura por descritores no Python. Fica bem compacto, bem declarativo o código e as nossas páginas ficam bem legais de serem automatizadas, tá bom? Lembrando sempre, PageObject não é lugar para teste. PageObject é apenas interação com a página, tá? O teste é só no teste, tá bom?
Fica ligado que em breve eu vou lançar o terceiro vídeo da série falando sobre PyTest e como a gente integra isso tudo e tem resultados legais de teste, em vez de ter esses prints aqui meio aleatórios que a gente não consegue usar muito bem, tá? Não consegue nos dar uma visão geral do que está acontecendo no nosso sistema, quem falhou, quem passou, tá? O PyTest vai ajudar a gente bastante com isso, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela presença. Se você gostou, lembra de dar aquela curtida, tá? Se você está gostando do conteúdo, lembra de se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.